A paz do Senhor. Glória a Deus. É um motivo de alegria estarmos aqui para congregar, trazer a palavra de Deus. E isso é uma responsabilidade muito grande. Como disse aquele jovem que eu vi ontem no templo lá, sede, Ele estava lá e ele também estava lá. Nós não se conhecemos ainda, mas Deus é aquele que marca encontro, Então veja que eu não imaginaria que estivesse aqui hoje, mas Deus, Ele muda toda a situação, Glória a Deus. E para a honra e glória do Senhor, o pastor Renato teve essa excelente ideia de trazer pessoas diferentes para estar trazendo a palavra dele, porque como eu fui dirigente também, eu sei que é muito chato você estar somente pregando, a igreja termina enjoando da sua pregação. Então veja que temos que trazer pessoas diferentes, e o pastor Renato foi bem sábio nessa decisão, em que o pastor Augusto também acatou essa situação. Isso é importante, Temos que estar embaixo da liderança, porque a liderança ela é muito importante. E aquele que obedece à liderança pode ter certeza que ele será uma pessoa bem-sucedida. Amém? Para não perder muito tempo, vamos trazer a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, bastante conhecido por nós. Glória a Deus, aleluia. Do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Que diz a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então veja que eu não quero me aprofundar nesse texto, mas é um texto muito importante para nós, Que Deus concedeu a este homem chamado Abrão o título de pai da nação. Não foi por acaso, que Deus escolheu esse homem. Tudo existe um propósito na vida da gente, não é isso? Então, nós seres humanos temos aquela mania de dizer que é por acaso, mas não é por acaso. Tudo que existe na minha e na tua vida é consentimento de Deus, não é isso? Aleluia. E muitas vezes nós não sabemos, porque Deus colocou essa palavra no meu coração dias antes, e eu não estava entendendo por que essa palavra está queimando no meu coração. Aí o pastor Augusto me falou ontem: olha, eu vou escalar você na congregação lá da Adebras, da Comercial. Eu digo amém, estou de prontidão. Eu não imaginaria que seria hoje, eu imaginaria que seria quarta-feira que vem, mas veja que foi tudo para a honra e glória de Deus. E hoje foi bem tumultuado para mim, em que tive que levar minha mãe para o médico. Não foi muito bom não, mas Deus é quem prepara, Deus é quem, a palavra é dele, e nós apenas temos que abrir a boca, não é isso? Então veja que Abraão era um homem de Uz dos Caldeus, uma cidade da Mesopotâmia, uma cidade que naquela época tinha 60 mil habitantes. Para a época era muita gente, não é isso? Então veja que essa família
de Abrão, seus pais eram idólatras. Eles fabricavam ídolos. E veja como é que Deus trabalha na vida de uma pessoa para mudar totalmente o seu conceito. Não é isso? E Deus mudou totalmente o conceito dele. Aleluia. Então veja que ele poderia ser um seguidor de algum ídolo, mas ele não seguiu nenhum ídolo. Glória a Deus, aleluia. Então veja que Deus não escolheu ele por acaso, mas havia um propósito em Deus na vida daquele homem, aleluia, em que aquele homem seria escolhido o pai da nação. E o pior, né, é que ele já era de uma pessoa de idade avançada, tem mais essa. Ele não era nenhum jovem como o pastor Renato, né? Ele era uma pessoa já com a sua idade de 75 anos. Quer dizer, para nós aqui já é uma idade muito avançada, não é isso? Mas, como a palavra de Deus diz, nada para ele é impossível, não é isso? Lá em Lucas 1, capítulo 37, porque para Deus nada é impossível. Então veja que Deus escolhe esse homem para ser o pai da nação. E para complicar mais ainda, a sua esposa era estéril. Veja como é que Deus trabalha na vida do homem, não é? Ele com a idade já avançada, sua esposa era estéril, mas o trabalho de Deus ninguém vai compreender, não é isso? Ninguém compreende. Jamais ninguém vai compreender o trabalho de Deus. Porque Deus, quando Ele coloca os olhos em alguém, esse alguém, Ele vai ter que trabalhar para Ele. Ou de um jeito ou de outro, mas vai. E Abraão não entendeu. Eu quero crer que Abraão não entendeu o trabalho de Deus na vida dele. Mas Deus é aquele que dá condições, né? Deus é aquele que prepara. Deus é aquele que faz acontecer. E Deus disse, olha, sai da tua terra. Veja a ordem de Deus. É a ordem, né? E da tua parentela, ou seja, Deus não queria que ele estivesse no meio da sua parentela. Deus queria que ele estivesse fora da sua parentela, porque Deus tinha grandes coisas para a vida dele. E muitas vezes a gente não entende o trabalho de Deus. Muitas vezes Deus dá uma ordem para mim, para você, e você não entende e começa a questionar a Deus. Não questiona não. Apenas faça o que Deus está determinando. É isso? Por quê? Porque a gente não sabe o nosso futuro, mas Deus sabe, Deus conhece, não é? Então veja que é preciso que você faça tão somente a vontade de Deus. Somente isso. Para que você seja bem sucedido. Aleluia. Porque Deus, Ele é quem prepara, Ele é quem capacita. É isso? É. Quem seria eu para estar aqui pregando a palavra dele? Jamais eu imaginaria. Mas Deus me chamou. Agora chegou a hora do evangelista Edilson servir a Jesus. E eu e a minha família é totalmente idólatra. Meus pais, eles são católicos. E eu nunca quis ir para a igreja católica. Eu nunca tive vontade. Quer dizer, era algo que já estava trabalhando na minha vida e eu não estava entendendo, não é? E as pessoas passavam por mim, a paz do Senhor, irmão, e eu não sou evangélico. Como é que eu vou responder? Eu ficava calado. Mas quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, ninguém entende, irmão, né? Às vezes nem sua própria família entende. Porque quando eu fui ser evangélico, a minha mãe não gostou. Aí eu disse a ela, a senhora preferia que eu estivesse junto com os marginais? A senhora queria que eu estivesse traficando droga? Eu estou no caminho de Jesus.
Foi uma palavra dura para ela, mas foi uma palavra que Deus colocou na minha boca. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Então vamos prosseguir, que eu tenho um pequeno estudo aqui sobre promessas, né? Porque esse texto ele fala, Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? Então veja que essa palavra ela ardeu no meu coração. Eu não estava entendendo o porquê que essa palavra começou a arder no meu coração. E eu pensava que eu ia pregar lá na sede, mas Deus tinha plano diferente. Glória a Deus, aleluia. Então veja que, para título de informações nossa, a Bíblia tem 8.810 promessas. Será que algumas cabem em mim e você? Não é? Existem 7.487 promessas de Deus para o homem. Cerca de 85% de todas as promessas da Bíblia. Olha aí. Existe 991 instâncias de uma pessoa fazendo uma promessa a outra pessoa. Existem 290 promessas do homem para Deus. Muitas vezes o homem falha, não é? Existem 29 promessas feitas pelos anjos, maioria delas encontrada em Lucas. Existem 9 promessas feitas por aquele velho mentiroso. Quem é? O diabo, não é isso? É o mentiroso, é o pai da mentira. Por exemplo, sua promessa de dar a Jesus todo o reino do... Mas veja, se o reino já era dele, como é que o diabo vai oferecer aquilo que não é dele? Não é isso? É mentiroso. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Eu poderia terminar nesse item aqui, nesse primeiro item, que se chama salvação. Para mim, ele é fundamental, não é? Sem a salvação, a gente não vai para canto nenhum. É isso? Glória a Deus, aleluia. Veja, Deus tem muitas promessas boas para a sua vida. A vida não é sempre fácil, mas Deus tem planos bons para você. Ele quer o seu bem e promete essas 10 coisas. Ou seja, são 10 promessas que Deus está falando nessa noite para mim e para você. Eu acho que você está encaixado em alguma promessa aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu quero me encaixar na salvação, não é? Para mim está bom demais essa promessa. Então veja que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, essa promessa, ela só vai ser concretizada quando Ele vir buscar a sua igreja, não é isso? Essa promessa Ele deixou para os apóstolos que Ele viria buscar a sua igreja. Já fazem mais de 2000 anos, mas essa promessa não tem validade, não é isso? Essa promessa, ela não perde a validade. Então veja que a salvação, ela é individual. Nem o pastor Renato vai levar a missionária Mércia, e nem a missionária Mércia vai levar o pastor Renato. Muito menos seus filhos. Cada um, Deus é tão perfeito, que Ele deixou a salvação individual, irmão. Imagine se a salvação fosse coletiva. A igreja estaria vazia, não é? Mas Deus é tão perfeito que Ele, conhecendo a mente humana, Ele deixou a salvação individual. Ninguém leva ninguém. Cada um que procure o seu caminho, não é isso? Glória a Deus, aleluia. Então veja que eu não quero me aprofundar, mas eu vou deixar o versículo da salvação para nós aqui. Atos capítulo 4, versículo 12. Não é? Glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 16, versículo 31, que fala justamente daquela passagem de Paulo e Silas, né? Que Deus fez um mover e aquele carcereiro, ele salvou, né? Ele e a sua família. Então veja que Deus, Ele cria situações para mim e para você, como Ele criou para mim. Eu estava dentro da minha casa,
sentado com a minha família, e eu senti no coração de dizer assim: agora nós vamos procurar uma igreja. Eu não sabia nem qual era o rumo que eu ia tomar, mas a vontade foi tão grande que eu disse: a primeira igreja que Deus indicar, a gente vai. E a gente foi. E no domingo a gente estava lá para, fazer a confissão. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Também se a gente for ler, a gente vai ver a palavra de Deus. Salmo 62, verso 1. Romanos capítulo 10 e o verso 10. E eu quero ler apenas 2 Pedro capítulo 3, versículo... Aleluia. Capítulo 3, versículo 9. Que diz assim, ó: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Está vendo? Então, glória a Deus, aleluia. A gente alcança a bênção. O que a gente não pode é deixar a bênção escapar. Não é isso? Deus nos concede a bênção, irmão. Então veja que a salvação, ela é um plano tão importante para mim e para você, que nós só chegamos lá através do arrependimento. Não é isso? O arrependimento é que nos traz junto de Deus. E através do arrependimento nós somos salvos. Porque só chega no céu aquele que se arrepende. Não é? Glória a Deus, aleluia. Então veja que esse item para mim ele é fundamental. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o segundo. Vida plena. O que é vida plena? É aquela que consegue ter uma vida completa, preenchida no sentido de saber aproveitar, sem receio de exposição, formando relações reais com outras pessoas. Ou seja, nós temos que, aleluia, estar, em harmonia, irmão, com as pessoas, principalmente da casa de Deus. Porque a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que não buscam harmonia e Deus não se agrada disso, não é isso? Então é preciso que eu e você tenha uma vida plena, preenchida com tudo, aleluia. Porque Deus se agrada de mim e de você quando nós estamos tendo essa vida plena. Como é que a gente busca essa vida plena? Orando, jejuando, se consagrando. Esses são os pontos fundamentais, adorando ao Senhor. Porque muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente dá lugar à carne. E a gente sabe que a carne é perigosa, não é isso? A carne só leva para baixo. Ela vai ficar na terra. De onde ela veio, ela vai voltar. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele vai para um lugar que Deus já separou. É isso? Então, bem-aventurado aqueles que morreram em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que vão ser ressuscitados primeiro, no grande dia do arrebatamento. Esses vão ser ressuscitados primeiro. Então veja que aqueles que morreram em Cristo, eles estão guardados. Não é isso? Aleluia. Então é preciso que nós entendemos que nós temos que ter uma vida plena, mas uma vida plena cheia de Deus. Porque muitas vezes as lutas vêm. O que seria de nós se não houvesse luta? A gente não estaria aqui. Não é isso? Para adorar o Senhor. Então é preciso que nós enfrentemos lutas. Porque através das lutas nós criamos fé.
E através da fé, agradamos a Deus. Não é isso? É o que diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Porém, a gente não está vendo nada. Mas a gente tem convicção que Deus vai fazer. Não é isso? É igual a gente orar por uma pessoa enferma. A gente não tem poder de curar aquela pessoa, mas Deus tem. Mas você tem fé, glória a Deus, aleluia. Que Deus vai curar aquela pessoa. Então Deus cura através da tua fé. Não é isso? Agora jamais devemos se gloriar. Porque tudo é para a honra e glória dele. É isso? Nós temos que ter convicção disso também. Porque tem pessoas que impõem a mão sobre pessoas enfermas, a pessoa fica curada e ele fica todo empolgado, achando que foi ele. Mas ser humano nenhum na terra tem capacidade de curar ninguém. É isso? Só Deus é quem cura. Glória a Deus, aleluia. Eu trouxe aqui uns exemplos de vida plena, que está em Efésios capítulo 4, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo do 9 e o 10, Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, Gálatas capítulo 3, do versículo 26 ao 28. Então veja que são versículos que vocês podem ler com mais tranquilidade em casa. É preciso que vocês anotem quando vier para um culto de doutrina, né? Eu conheço um pastor que ele costuma dizer: traga um lápis, uma caneta e uma folha para você anotar os versículos, os capítulos, os livros que são citados, para que você possa, em casa, com mais calma, com mais tranquilidade, fazer aquela leitura. Não é isso? Glória a Deus, aleluia. Porque se eu fosse fazer isso aqui, a gente ia para meia-noite, né? E o pastor Renato não quer isso não. Aleluia. Então vejamos. A Bíblia diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, não é isso? Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Ou seja, nós temos que ter vida plena, mas a vida plena com Deus, não é isso? Esta é a vida que nós temos que ter, irmão. Muitas vezes nós somos, aleluia, provados para depois ser aprovado, né? Porque muitas vezes tem situações que você não entende, mas Deus cria situações para mim e para você, que Deus prova e depois Ele aprova. É isso, pastor Renato? O pastor Renato sabe muito bem. Aleluia. Deus não promete vida fácil para ninguém, mas promete uma vida boa. Ele vai devolver o que o inimigo roubou, ou seja, ressuscitar o que foi morto, restaurar o que foi destruído na sua vida. Muitas vezes, irmão, a gente tinha aquela vontade de orar, aquela vontade de ir para a consagração, aquela vontade de ir para o ciclo de oração, e muitas vezes acaba a vontade. Mas Deus está dizendo: eu vou ressuscitar tudo isso que você perdeu. Então é preciso que nós ressuscitemos essa vontade de estar nos cultos. Imagina esse culto de hoje. Poderia muito bem estar cheia a igreja, mas não é só aqui não que tem essa sofrência não. Existem vários lugares, né? Várias congregações que, infelizmente, as pessoas não dão valor ao culto de doutrina. Mas nem por isso a gente vai se entristecer. Nem por isso a gente vai deixar de fazer a obra de Deus, não é isso? Temos que fazer com aqueles que querem, com aqueles que gostam. Glória a Deus, aleluia. E o item 3 diz assim: o Espírito Santo. Então veja o seguinte: se vocês, apesar de serem maus,
sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ou seja, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está em mim e está em você, não é isso? Então esta casa, eu tenho que cuidar muito bem dela. Esta casa, aleluia, eu tenho que zelar, porque o Espírito Santo mora nela. Não é isso? Então nós temos que valorizar a casa do Espírito Santo. Porque quando a casa começa a ser bagunçada, ele sai. Não é isso? Então nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Temos que estar valorizando, glória a Deus, aleluia, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos guia. O Espírito Santo é quem nos mostra o caminho, como devemos andar, né? Muitas vezes tem pessoas que dizem: eu ouvi uma voz. Essa voz é do Espírito Santo. Não é isso? É. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então veja que, vou deixar aqui umas referências. Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala do fruto do Espírito. Não é isso? Muitas vezes as pessoas querem os dons, mas o fruto do Espírito ninguém quer. Por quê? Porque não aparece. Infelizmente tem pessoas que querem aparecer, não é isso? Mas o fruto do Espírito ninguém quer. Então é preciso que você crie o fruto do Espírito, irmão. Aleluia. Que são 9, não é isso? Glória a Deus, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 18. Romanos capítulo 14, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 38. Lucas capítulo 4, versículo 18. Efésios capítulo 4, versículo 30. Então aqui são versículos que falam do Espírito Santo, para mim e para você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos para o quarto. Paz. Essa é a paz de Jesus, viu? Não é a paz do mundo, não. Porque sabemos que existe uma paz do mundo, né? Mas essa paz do mundo, ela se quebra. Agora a paz de Jesus jamais ela é quebrada. Não é isso? Glória a Deus, aleluia. Então veja que eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão as aflições. Veja que Deus está dizendo: neste mundo vocês terão aflições. Veja que Deus é bem objetivo com a igreja dele. No mundo teremos aflições, irmão. Se Deus fizesse o contrário, no mundo terei flores, eu acho que muita gente estaria questionando a Deus, não era? Porque o que tem de luta que o cristão passa não é brincadeira, não. Não é isso? Mas o Senhor, Ele é quem nos dá a vitória. Que Ele diz aqui, ó: contudo tenham ânimo, ou seja, tenham coragem. Eu venci o mundo, ou seja, eu e você podemos vencer o mundo. Não é isso? Porque o mundo, ele está para nos prejudicar. Mas estamos no mundo. Mas não somos desse mundo mais. Estamos nesse mundo de passagem. Porque a nossa pátria se chama Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Então veja que eu trouxe também alguma referência bíblica. João capítulo 16, versículo 33, que fala sobre esse versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7. João capítulo 14, versículo 27. Romanos capítulo 8, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 9. Salmos, o 29 e o verso 11. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ou seja, essas são as referências em que ela fala de paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. É isso? Glória a Deus, aleluia. Então vamos para o quinto. Provisão diária.
Glória a Deus, aleluia. Essa provisão diária, irmão. Vamos entender melhor. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer. Ou seja, Deus, Ele é quem providencia, não é isso? Muitas vezes as coisas não estão boas no nosso lar, mas Deus incomoda alguém do outro lado e Ele traz a compra para você. De tudo. Então veja que, por que nós temos que se preocupar? Que temos o Deus que providencia tudo, não é isso? Ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, nós temos que buscar primeiro o reino do céu. Não é isso? Porque aquele que busca o reino do céu, ele está priorizando o reino de Deus. E Deus sabe da minha e da tua necessidade qual é. E pode ter certeza que Deus vai providenciar aquilo que você está precisando, irmão. Não é isso, pastor Renato? Glória a Deus, aleluia. Então veja que muitas vezes a gente não entende, mas Deus é aquele que faz. Deus é aquele que cria situações para mim e para você. E a gente se preocupa com tão pouco. E Deus tem tantas coisas para nos dar. Aleluia. Então veja alguma referência aqui. Jó, capítulo 10, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Salmo 78, verso 19 a 22. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Salmos 65, do 9 ao 13. Ou seja, são referências de provisão diária que Deus tem para mim e para você. Então por que você se preocupa com o dia de amanhã? O dia de amanhã pertence a Deus. Não é isso? Se preocupe com o dia de hoje, que Deus nos alimentou. Amanhã é outro dia, glória a Deus, aleluia. Porque a promessa que Ele fez, ela não tem hora, não tem dia e não tem minuto. Ou seja, a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Não é isso? Então por isso que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã. Porque a grande promessa que Deus vem buscar a sua igreja. Aleluia. E o 6 chama proteção. Aleluia. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Ou seja, Deus é quem protege a tua tenda, Deus é quem protege o teu lar. Muitas vezes nossos filhos estão longe dos nossos olhos, mas Deus está protegendo, não é isso? Muitas vezes eles passam por caminho perigoso, mas Deus está protegendo. Não é isso? Nós oramos, apresentamos os nossos filhos para Deus, porque os filhos são deles, não são nossos. Nós apenas criamos, nós apenas estamos cuidando, mas os filhos são dele. Não é isso? Aleluia. Então veja que essa proteção, irmão, principalmente as mães, é normal esse cuidado, mas Deus é quem cuida. Ele sabe como cuidar de cada um de nós e dos nossos filhos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou dar uma acelerada aqui. O 7 chama sabedoria. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Tiago capítulo 1, versículo 5. Ou seja, se você acha que não tem sabedoria, peça a Deus, não é isso? Porque Ele dá. E muitas vezes nós achamos incapazes de fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo, você é capaz. Basta não somente você querer. Não é isso? Então é preciso que você crie coragem para fazer algo. Porque quando Deus disse para Josué, olha Josué, tu agora vai assumir o lugar de Moisés. Eu quero crer que as pernas dele tremeram.
mas Deus capacitou. Então veja que a sabedoria não vem do homem, não, vem de Deus. O homem acha que é muito sábio, mas se Deus não der sabedoria a ele, não é isso? Jamais ele vai ter sabedoria, não é? A gente vê tantos cientistas se gloriando com algo que fez, mas se Deus não der sabedoria a ele, jamais eles vão saber de nada. Então veja que a sabedoria, ela é fundamental para mim e para você. Peça a Deus. Foi o que Salomão pediu a Deus, sabedoria para governar aquele povo, não é? Veja que Salomão poderia pedir qualquer coisa, riqueza, ouro, prata, mas Salomão pediu sabedoria. Então é preciso, irmão, que você peça sabedoria para que Deus possa suprir toda a necessidade. É isso? Glória a Deus, aleluia. Então é preciso que você seja sábio para fazer a obra de Deus. É preciso que você seja sábio na vizinhança. Muitas vezes tem uma pessoa querendo se matar na tua vizinhança e você não sabe, mas você tem que ter sabedoria para chegar até ela. E ali você vai ganhar ela para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o 8, prosperidade. A prosperidade, irmão, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Está vendo o que é que Deus está dizendo? Diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Ou seja, muitas vezes o homem cria projeto, cria alguma situação, mas falha. Mas aquilo que Deus cria, ele é próspero. Não é isso? Então é preciso que você confie no Senhor, porque a prosperidade, ela serve para nós prosseguir, mas tem que ser uma prosperidade que Deus esteja no negócio. Porque muita gente quer prosperidade, mas Deus não está no negócio, e aquela prosperidade ela vai embora. Por quê? Porque você não apresentou a Deus, porque você não apresentou aquilo que você deveria apresentar a Deus, não é? Tem aquele jovem que é jogador, mas se ele não apresentar a Deus, né, a sua profissão, ela termina cedo. Mas se ele for um homem sábio, ele vai apresentar a Deus e vai ser próspero, né? Porque a gente sabe que hoje o mundo no meio do futebol está muito grande. E é a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro. Mas também é a maneira mais fácil de acabar com tudo. Porque o homem que não tem Deus, ele tem uma prosperidade, mas aquela prosperidade vai embora feito fumaça. Não é isso, pastor Renato? Então é preciso que nós tenhamos a prosperidade. Mas essa prosperidade tem que ser com o Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Coração novo. Esse é o 9. Darei a você um coração novo e piorei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra. Ou seja, aquele coração duro. Que muitas vezes é preciso que Deus mude. Não é isso? É. Coração duro do homem. E Deus é quem muda. Ele transforma o coração do homem. E sabe como é que transforma? Através do arrependimento. Quando o homem conhece a Jesus, o coração fica quebrantado, não é? Quando o homem não tem Jesus, o coração é duro. Ele quer fazer só o que ele quer. Mas quando ele quebranta o coração, aí Jesus entra para trabalhar na vida dele. Então o coração novo, ele é importante na vida, na nossa vida. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. E para finalizar, o 10 diz assim, ó, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Olha aí o que é que está dizendo Deus. Salmo 89 e o verso 34.
Então veja, Deus cumpre suas promessas. Ele não é homem para mentir. Para Deus tudo é possível, não existe promessa demasiado difícil para se cumprir. O que Deus prometeu será cumprido, pois a sua palavra não muda. Ou seja, aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Agora no tempo dele, não é isso? Porque muitas vezes a gente quer no nosso tempo, irmão. O tempo de Deus não é o tempo nosso, não. O tempo de Deus é Kairos. O nosso somos cromo. Totalmente diferente. Aleluia. Então veja que é preciso que a gente esteja com os ouvidos atentos para Deus. Amém, irmão? Eu quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, ao pastor Renato, por mais essa oportunidade que ele nos concede. Amém? Não vos conformeis com esta era. Glória a Deus. Peço que a igreja fique de pé. Eu quero fazer uma oração pela igreja. Se você puder vir aqui no altar. Todos venham aqui em nome de Jesus. Vamos continuar com o nosso propósito de oração. Uns pelos outros. Continuar com o nosso propósito. Eu aprendi muito nesta noite. Você aprendeu? Fui muito abençoado através da palavra de Deus. Muito abençoado nesta noite. Venha para a oração. Aleluia. E que Deus continue usando o seu servo com esse estudo poderoso, tá bom? Se os irmãos quiserem depois, esse estudo vai estar lá na conta da Adebras Candeias, Avenida Comercial, no YouTube. Foi gravado aí para que as vidas sejam abençoadas. Oremos. Obrigado, Senhor, por este privilégio de estarmos na Tua presença. Ó Deus, te agradecemos por ouvir a Tua voz nesta noite. Obrigado por esses 10 direcionamentos que o Senhor propôs para as nossas vidas nesta noite, mediante a uma promessa. Sabemos que uma promessa, Senhor, quando recebemos, ficamos felizes, alegres, mas também, Senhor, nós não sabemos em quanto tempo ela será cumprida. Precisamos de paciência, precisamos de paz, precisamos de saber esperar, de aprender a esperar. E o Senhor não nos ensina na teoria, o Senhor nos ensina na prática, é no dia a dia. Ó Deus, e nesta noite o Senhor nos aconselhou através da Tua palavra. Continua abençoando a vida do Teu filho e do Teu servo. Ó Deus, agora eu te peço pela Tua igreja, pela Tua noiva que está aqui presente. Ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Continua abençoando, derramando a Tua graça, o Teu poder e glória sobre a vida de cada um de nós. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter uma noite de graça, de glória na Tua presença. Ó Deus, nos dá uma semana de vitória, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que é o Senhor, pise primeiro naquele lugar, aonde abrimos as nossas bocas para falar do Teu amor, que a Tua graça invada os corações e que o Teu poder liberte, transforme e salve vidas para a glória do Teu nome. Aonde colocarmos as nossas mãos, que o inimigo caia por terra e que a cura chegue na vida desta pessoa. Ó Deus de Israel, no nome de Jesus nós te agradecemos. Abre portas, honra a nossa fé, honra a vida dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, como está escrito, Salmo 57, em nome de Jesus. Nosso próximo compromisso será sexta-feira, às 19 horas. Quem vai estar pregando é a missionária Jéssica, tá bom? Sexta-feira, às 19 horas, teremos um círculo de oração aqui muito abençoado.
Se a irmã Edilene puder vir louvar de novo, pessoal aí, em nome de Jesus, vê se o Ministério Louvor vai estar presente. A faculdade voltou, pastor, e tem alguns componentes do Ministério Louvor que fazem faculdade, obreiros, graças a Deus, né? Temos que nos preparar mesmo. Curve a sua cabeça, estenda a sua mão para cá e receba a bênção com o nosso evangelista. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, as divinas consolações, esteja com todos. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Deus abençoe.